Cadê os crentes do glória a Deus, do aleluia? Cadê os crentes da marcha do Senhor Jesus? Se eu cantar um corinho aqui, você sabe? Oh, glória a Jesus! Aleluia! Tem aí 2, 3 crentes pentecostal. Meu irmão, eu sou pentecostal até o tutano. Deixa eu te falar. Eu creio demais naquilo que Deus faz. Eu creio demais no mover do Espírito Santo. A palavra do Senhor no livro de Gênesis vai falar que o Espírito Santo se movia sobre a corrente do abismo, né? E a partir de uma declaração, a partir de quando ele começa a declarar, as coisas começam a acontecer. Então estava lá o Espírito Santo. Então o Espírito Santo se move sobre nós nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Mas eu tenho uma palavra para entregar para você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 22. O Senhor Jesus já me deu essa palavra há 2 semanas. E eu venho remoendo aquilo que Deus quer falar com a sua igreja. E você tem que ficar ligado nessa noite, porque o Senhor Jesus, Ele quer falar contigo. Ele quer liberar para você algumas chaves, algum entendimento para que você caminhe sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Números capítulo 22, quantos acharam? Glória a Deus, deixa eu só abrir aqui minha... Ok, agora você vai para o versículo 23. Números capítulo 22, versículo 23. Não, desculpa, pula para o Números 23. Sim, Números 23, versículo 23. Passa mais uma folha. Amém. A palavra do Senhor vai dizer assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Um aleluia, aleluia, glória a Jesus. O Senhor Jesus me deu essa palavra e eu quero descortinar uma verdade sobre você nessa noite, sobre a sua casa, sobre a sua história. Eu quero dizer que o mal, ele não tem acesso à sua vida. Eu posso ouvir um amém por isso? O mal, ele não tem acesso à sua história. A partir do momento em que você aceita o Senhor Jesus, que você caminha com Cristo, que você caminha na verdade, o mal, ele não tem acesso à sua vida. A palavra diz que o diabo, ele anda ao derredor, buscando a quem tragar. Então se ele busca, é porque ele não tem acesso direto. Deus, ele está ao nosso redor e o diabo ao nosso derredor. Eu não sei como você foi ensinado, como você aprendeu ou como você vê isso, mas eu quero te dizer nessa noite, o mal, ele não tem acesso na tua casa, na tua vida, na tua história, no teu casamento, na tua vida de trabalho, ele não tem acesso. E se você acha que por algum motivo, durante a tua trajetória, durante a tua caminhada, você acha que o mal, ele teve acesso, eu quero te dizer que se ele teve, hoje ele não tem mais, amém? Se ele teve, hoje ele não tem mais. Se ele já teve acesso, hoje no nome do Senhor Jesus, ele já não tem mais, em nome de Jesus. Então o que você acabou de ler, no versículo 23, no capítulo 23, versículo 23 de Números, vai falar sobre a história de Balaão, sobre a história de Jacó e de Israel. O que vai falar sobre essa história? Se você já leu, você vai ver que Balaão, ele foi contratado pelo inimigo para amaldiçoar o povo de Israel. Ele foi contratado, um profeta que tinha intimidade com Deus, foi contratado pelo inimigo para amaldiçoar o povo, para liberar palavras de maldição sobre Israel. Mas, como você acabou de ler no versículo 23, ele não consegue, ele diz que sobre aquele povo não há encantamento. Mas há uma coisa interessante que eu vejo quando o inimigo contrata o profeta para liberar palavras de maldição sobre o povo. Não era uma época comum, o povo de Deus estava crescendo, estava se multiplicando. Então, o que é que o inimigo, ele ficou com medo, o inimigo ele começa
a tentar atacar o povo, porque ele vê que o povo está crescendo no propósito de Deus, e o povo está crescendo com Deus, o povo está indo com Deus, caminhando com Deus. Então, quando Israel começa a crescer, o inimigo ele pensa alguma maneira de atacar aquele povo. Mas como eu já falei nessa noite, eu quero repetir, ele não tem acesso na sua vida. Ele tenta por alguns caminhos, mas a Bíblia diz que se por um caminho ele veio, por 7 ele volta. Eu quero declarar, ele não tem. Então Moabe, o rei daquela época, teve medo, porque Israel estava ficando numeroso. Israel estava crescendo. Israel estava povoando, estava aumentando o seu exército, a sua capacidade. Então o inimigo fica com medo e tenta ali armadilhas contra Israel. O que eu entendo na minha vida e na tua vida, e eu quero que você me responda com sabedoria, quando eu e você estamos crescendo em oração, em leitura da palavra, em jejum, o que é que começa a acontecer na minha e na sua vida, meu irmão? Ataque, sim ou não? Quando você diz assim, não, esse mês eu vou ler o capítulo inteiro de Mateus, eu vou ler o capítulo inteiro de Isaías, esse mês eu não vou falhar na minha leitura bíblica, esse mês eu não vou falhar no meu devocional, na minha oração, esse mês eu vou praticar jejum, não, eu vou ser fiel. Eu não sei se na sua vida é diferente, mas na minha vida, quando eu digo isso, começa tudo a vir ataque. Por quê? Porque o inimigo ele começa a ver que nós estamos crescendo no propósito de Deus. Você está avançando naquilo que Deus tem para a sua vida. E daí se levantam os ataques. Foi assim durante toda a história, durante toda a Bíblia. A Bíblia vai falar que quando Deus ele envia um menino, Moisés, para libertar o povo da escravidão do Egito, o que é que Faraó manda fazer? Faraó manda matar todas as crianças. Perseguição. Quando o inimigo vê que Deus está fazendo algo, ele quer mandar algo, ele quer parar, ele quer travar. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando foi anunciado que Jesus, o Salvador, o Rei ia nascer, o que é que Herodes manda fazer? Manda matar as crianças. Porque o inimigo sabe que se ele pelo menos tentar travar aquilo que Deus quer fazer na tua vida, ele dificulta. Se ele não consegue travar, ele vai tentar alguma armadilha para tentar te parar, para tentar te intimidar. Mas como na história de Moisés e na história de Jesus, os planos que Deus tinha não foi confundidos pelo inimigo. E eu já quero colocar uma vírgula nessa noite e declarar isso sobre a sua vida. Não importa os ataques que você vem sofrendo, eu quero te dizer que o Senhor, Ele está te dizendo nessa noite, os planos dEle não vão ser frustrados sobre a tua história. Os planos dEle não vão ser frustrados sobre a sua família, sobre o seu ministério. Aleluia! E eu quero te dizer, existe uma verdade sobre isso. Em Êxodo capítulo 1, versículo 12, a palavra vai dizer que quanto mais o inimigo o afligia, mais eles se multiplicavam. Quanto mais o inimigo castigava, mais o povo de Deus crescia. Meu irmão, segura isso aqui nessa noite. Não importa os ataques que você vai sofrer, deixa eu te dizer, quanto mais o inimigo quer te parar, meu irmão, continua lendo. Quanto mais ele quer te confundir, continua orando. Quanto mais ele quer te parar, continua jejuando. Sabe por quê? Porque enquanto o inimigo tenta nos parar, nós vamos crescer, nós vamos avançar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então deixa eu te dizer, o inimigo pode bater, mas eu e você vamos continuar. Você vai continuar. Quanto mais o inimigo afligia o povo de Israel, eles cresciam. Não tinha crise, não tinha fome, não tinha... Porque eles continuavam crendo na palavra. Eles continuavam crendo na promessa. O ataque do inimigo sobre a tua vida é sinal de crescimento espiritual. Mas temos que ter sabedoria. Às vezes são brechas, sim. Mas às vezes, se você está fazendo tudo certo, caminhando debaixo da palavra que Deus te entregou, meu irmão, é crescimento espiritual. Deus está te levando no outro nível.
Então, quanto mais o povo crescia, Moabe ficava com medo e tentava atacar o povo de Israel. E a primeira coisa que o inimigo ele vai tentar na minha e na tua vida é te destruir no mundo espiritual. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer aqui na história de Balaão que Balaque, ele não começa uma guerra. Ele poderia muito bem dizer assim, não, eles estão crescendo, Israel está ficando grande, então a gente não tem que esperar, a gente tem que atacar, a gente tem que invadir. Enquanto a gente ainda tem um exército numeroso, a gente vai conquistar Israel. Mas a Bíblia vai falar que Balaque, ele não começa uma guerra. O que é que ele começa? Ele começa uma guerra espiritual. Ele começa a querer fazer feitiçaria e maldição sobre o povo de Israel. Deixa eu te falar, isso revela algo muito interessante para as nossas vidas no tempo atual. As batalhas espirituais, ela vem antes das batalhas naturais. Pega isso aqui na tua vida. Antes das coisas darem errado no natural, primeiro vem batalha espiritual sobre a sua vida. Como você se comporta na batalha espiritual vai ditar o resultado do natural. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor já diz: a nossa guerra não é contra sangue nem espada, é contra principados e potestades. Mas se Deus te trouxe aqui nessa noite, é para te dizer assim: a partir do momento de hoje, você vai se comportar diferente nas batalhas espirituais. Dentro do seu quarto, dentro do seu carro, dentro da sua vida, dentro da sua história, você vai se portar diferente em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre você. Porque a partir do modo que você se comporta nas batalhas espirituais, é que vão ditar as batalhas naturais. Então o inimigo sabe que se te destrui espiritualmente, fazer você cair no natural é muito mais fácil. O inimigo sabe que se te deixar com medo no seu quarto, fazer outra coisa pior no natural é muito mais fácil. O inimigo sabe que fazer você se afastar das pessoas no mundo natural é muito mais fácil, ele te colocar em depressão. Mas deixa eu te dizer, você não está sozinho nessa batalha. Aleluia! Efésios capítulo 6, versículo 12, eu acabei de citar, a nossa luta não é contra carne e sangue. Muitas guerras visíveis começam invisivelmente. Como assim, pastor? Me confundi agora. Muitas guerras que você está vivendo hoje começou invisível, muitas das vezes, dentro do seu quarto, dentro do seu coração. Mas o modo como você se comportou naquele dia ditou as suas escolhas e consequências no natural. E às vezes você está vivendo uma realidade que foi pelo modo pelo qual você se comportou quando você começou com dúvida, quando você começou a indagar, quando você começou a blasfemar, quando você começou a pecar. Porque quando ele começou a te atacar espiritualmente, você se comportou de um modo que hoje você está vivendo essa realidade. Mas a partir de hoje eu declaro sobre a igreja do Senhor: você em batalhas espirituais invisíveis que ninguém vê, você vai se comportar como o Senhor falou. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Ele é o guarda de Israel. Ele me vela, ele me guarda. Aleluia. E você não será confundido nessa batalha. Então, a palavra vai dizer, a história vai dizer que Balaão, ele não era um homem totalmente fiel a Deus. Mas mesmo assim Deus fala com ele, Deus toca nele, Deus usa a boca dele. Porque se você ler toda a história, ele começa a levantar altares para tentar amaldiçoar o povo de Israel. Ele vai em montes, ele faz altares. Mas no versículo 23, que nós lemos do capítulo 23, no versículo 23 do capítulo 20, Deus ele toma a boca dele. E o que é que isso revela? Deus é soberano em tudo. Deus é soberano sobre qualquer boca, sobre qualquer situação. Então, vai dizer que quando ele tenta levantar altares e amaldiçoar o povo, Deus ele toma a boca de Balaão e começa a profetizar bênção sobre o povo de Israel.
Ele diz que recebeu ordem de abençoar e ele abençoou e ele não pode revogar. Quando ele ia lá amaldiçoar, Deus tomava a boca dele e ele começava a abençoar e não amaldiçoar. E depois ele tinha o entendimento de que ele não podia revogar, porque foi dado ordem a ele para abençoar. O que eu quero falar com isso com você? Não se importe com o que as pessoas falaram ou lançaram sobre você. Deus, ele tem poder de mudar as palavras que saem da boca dessas pessoas. Deixa eu te falar. Deus, ele tem o poder de fazer maldição se tornar bênção. Ele é todo poderoso, ele é soberano sobre tudo. Mas Deus não vê o seu povo quando o inimigo vê. A Bíblia vai falar que Deus, ele não vê iniquidade em Jacó. Ele não vê, então ele não permite que Balaão amaldiçoe. Mas isso aqui é muito interessante, porque se você ler a história de Israel, você vai ver que nessa fase específica de Israel, eles não estavam totalmente perfeitos, eles não estavam totalmente crentes, vamos dizer assim. Mas a Bíblia diz que Deus não vê iniquidade em Jacó. Por quê? Porque Deus, quando olha para mim e para você, ele não vê aquilo que muitas das vezes você se taxa e acha, ele vê a aliança que ele fez comigo e contigo. Quando ele olha para mim e para você, ele vê Jesus. Ele vê Jesus que se entregou. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele olha para a aliança e ele não vê iniquidade em Jacó. Ele não vê, porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 33, vai dizer assim: quem acusará os escolhidos de Deus? Onde o inimigo, ele vê pecado, Deus, ele vê uma oportunidade de redenção. Onde o inimigo, ele tenta te destruir, Deus, ele vê uma oportunidade de você se levantar. Onde o inimigo tenta que você caia e permaneça caído, Deus, ele vê uma oportunidade de te levantar, de fazer você caminhar. Então, o inimigo vai dizer que, a palavra vai dizer que eles mudaram a estratégia, como eu falei. E eles tentam em vários lugares diferentes. Eles tentam levantar altares para amaldiçoar o povo. E eles vão em lugares diferentes. Mas a palavra vai dizer que eles não conseguem. Por quê? Porque quem poderá acusar um escolhido de Deus? Quem poderá, enquanto Deus decretou bênção, quem poderá declarar maldição? E se você ler toda a história, quando ele Balaão monta na sua jumenta e vai nos lugares, a Bíblia vai dizer que um anjo aparece para aquele animal, para aquela jumenta, e ela desvia o caminho, e ele começa a bater naquela jumenta, ele sem entender, e a Bíblia vai falar que o anjo toca a boca daquela jumenta e começa a falar com ele. Mais uma vez, Deus nos mostrando a sua soberania, que ele faz do jeito que ele quer, conforme ele quer e como lhe apraz. Muitas das vezes os nossos questionamentos para com Deus é como Deus vai fazer, mas ele está preocupado em como você está se portando e não em como ele vai fazer. Como assim, pastor? Deixa eu te falar. Não se preocupa qual é o método que Deus vai usar com a sua vida, porque se for preciso, ele faz até uma jumenta voltar a falar. O que você tem que se preocupar é com o seu posicionamento no meio da batalha, é com a sua vida no meio da dificuldade, é com a sua fidelidade no meio da escassez. É isso que você tem que se preocupar. Como Deus vai fazer, meu irmão? Descansa. Aleluias. Você tem que se preocupar com isso. E não como Deus vai fazer. Então eles tentam várias formas. A Bíblia fala que eles tentam vários altares. Eles vão para vários lugares. Mas em Números capítulo 23, versículo 23, Balaão reconhece e diz assim: contra Jacó não vale encantamento. Contra o povo de Deus não vale maldição. Por quê? Porque eles têm um Deus que vela. Eles têm um Deus que é fiel. Eles têm um Deus que não permite que palavras de maldição
alcancem e sejam lançadas sobre o seu povo. Eu não sei na sua vida, durante a sua caminhada, quantas palavras de maldição você escutou. Eu não sei na sua história, a quantas bocas que profetizaram mal você deu ouvido. Mas eu quero liberar uma palavra profunda para você nessa noite. E eu quero que você receba no nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que sobre a sua vida não vale nenhum encantamento. Sobre a sua vida não vale nenhum encantamento. Nós temos que entender que quando estamos em Cristo, Ele nos chamou para viver uma nova realidade, uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia fala que as coisas velhas já ficaram para trás. Aquilo que você escutou já não faz mais parte da sua vida. Aquilo que você viu já não faz mais parte do seu entendimento. Aquilo que você antes tirava como exemplo já não guia mais você. Porque para trás ficam todas as coisas. Agora eu avanço para o novo. Eu avanço para o alvo que é Cristo Jesus. Então, meu irmão, quando Deus quer abençoar, ninguém pode amaldiçoar a tua vida. Quando Deus te levanta, ninguém pode te derrubar. Em nome de Jesus, crente, Deus te trouxe aqui para te dizer: essa lutinha não vai te derrubar, porque Ele é contigo. Se Ele te levanta, mais uma vez eu quero falar, ninguém pode te derrubar, em nome de Jesus. Se Ele te abençoou, meu irmão, ninguém pode te amaldiçoar. Mas só que esquecemos que Ele não muda. O que muda é a nossa percepção e o nosso entendimento. Ele não muda. Andamos em um tempo onde Deus falou, hoje e amanhã Ele não fala. E eu esqueço daquilo que Ele me falou. Se Deus me abençoou e acontece alguma dificuldade no meu casamento, já não é tão abençoado assim. Deixa eu te dizer, isso é mentira de Satanás. Se Ele abençoou a tua família, sua família já é uma bênção, no nome de Jesus. Se Ele te chamou e abençoou o seu ministério já é frutífero, no nome de Jesus. Se Ele abençoou a sua vida profissional, já é uma bênção no nome de Jesus. Mas estamos fadados muitas das vezes a viver dificuldades, onde o nosso comportamento é achar que aquilo que Ele abençoou hoje está amaldiçoado. Deixa eu te dizer, não. Não é pelo fato de você estar vivendo uma fase difícil no seu casamento, em que tem solução, em que Deus não está mais no seu casamento. Isso é mentira de Satanás. Contra você não vale encantamento. Não é porque você está num momento de dificuldade, onde você não tem trabalho, em que Ele não abençoa você na sua vida empresarial, na sua vida de trabalho. Isso é mentira do inimigo. A bênção dele já está estabelecida sobre você e a sua casa. A bênção dele já é realidade sobre você. E tudo aquilo que declara o contrário é mentira de Satanás. Se Ele já abençoou você e fez você chegar até aqui, não é uma fase difícil que vai tirar a bênção dele sobre você. Não, isso é uma fase. A bênção do Senhor continua sobre você. Continua sobre você. E eu quero terminar aqui, Números 23. Quando aquele que foi chamado para profetizar maldição, ele abre a boca para dizer assim: contra esse povo não há encantamento. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que contra esse povo não tem feitiçaria. Contra esse povo não tem palavra contrária. Contra esse povo a obra do inimigo não prevalece. Deixa eu te falar. Não importa se fizeram para você macumba.
Contra você não há macumba que fique de pé. No nome do Senhor Jesus eu declaro sobre a sua vida. Ah, mas a minha mãe falou isso de mim. Contra você não vale encantamento e palavra contrária, no nome do Senhor Jesus. Ah, mas as pessoas disseram que o meu filho não tem mais jeito. Deixa eu te falar. Contra você não há palavra contrária que chegue à tua casa, que chegue à tua parentela, que chegue à tua vida. Oh, não há nenhuma obra de feitiçaria, não há nenhuma obra de macumbaria, não há nenhuma palavra de maldição que alcance aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu quero te dizer que essa dificuldade não anula a bênção do Senhor que está sobre você. Eu não sei qual é a escassez que você está passando, mas eu quero te dizer, essa escassez não anula o Deus que está sobre você, e o nome dele é Jeová Jireh. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Ele entendeu que o povo de Deus estava protegido, estava guardado. A palavra do Senhor, para terminar, eu quero falar no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E eu quero que você pegue essa chave nessa noite. Vai falar assim, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vai falar, porque as nossas armas, aleluia, da nossa milícia não são carnais, escute isso, mas poderosa em Deus para destruir fortalezas. Deixa eu te falar, meu irmão, ele tem armas para você que não é carnais. A arma da milícia em que você está, ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. E sabe que armas são essas? Essas armas são a partir da oração. Essa arma é a partir da palavra do Senhor que é revelada a você através das Escrituras. A partir disso, fortalezas são desfeitas, palavras são quebradas, maldição, encantamentos não prosperam. Você tem uma arma poderosa, e a arma da sua milícia, ela é poderosa para destruir fortalezas. E debaixo dessa palavra eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Aleluias. Ele nos deixou armas capazes de destruir fortalezas. E debaixo da palavra, contra você não vale nenhum encantamento, contra você não vale nenhuma maldição. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Você vai colocar a mão sobre a sua cabeça. Contra você não vale nenhum encantamento. Eu quero declarar isso através da palavra revelada da fé. Contra você não vale nenhuma obra de feitiçaria, de macumbaria. Contra você não vale nenhuma língua que se levanta para te amaldiçoar. Eu declaro hoje na autoridade do Espírito, eu declaro que toda língua que se levantou outrora te amaldiçoando, o Senhor está revertendo essas palavras em bênção. Então no seu lugar, com a mão sobre a sua cabeça, comece a orar. Mas comece a orar colocando diante do Senhor muitas realidades que você tem vivido e você tem se comportado de uma forma diferente nessa batalha espiritual. Mas hoje, a partir dessa palavra, você vai se mover com as armas certas, as armas da oração. A partir de hoje você vai se mover com as armas certas,
a arma da palavra do Senhor Jesus. Você vai declarar a palavra sobre a sua vida, a palavra sobre a sua dificuldade. Vamos, Lagoinha, não se detenha. Vamos, erga a sua voz nessa hora. A autoridade do Senhor Jesus nessa noite para desfazer laços, para desfazer obras, para desfazer palavras de maldição. Vamos. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Nós quebramos agora todas as palavras de maldição que ele ouviu, que ela ouviu. Muitas das vezes do seu familiar, do seu pai, do seu cônjuge. Na autoridade do nome de Jesus eu declaro: não vale nenhum encantamento. Nós denunciamos toda obra de feitiçaria agora no reino espiritual, na autoridade que há no nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus nós denunciamos no reino espiritual toda palavra de maldição agora. Você não carrega mais esse fardo, você não carrega mais esse peso, você não carrega mais. Já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Vamos, não pare, não pare, não pare. Continue orando, continue declarando, continue. Fortalezas estão sendo quebradas nessa hora. Vamos, fortalezas estão sendo quebradas nessa hora. Nós declaramos fortalezas da intimidação. Você está sendo quebrado agora. Na autoridade do nome de Jesus, nós oramos a palavra e declaramos: Senhor, dá ordem agora aos seus anjos. Visita essa casa, Senhor. Visita agora, Senhor, essa casa. Nós declaramos agora: se por um caminho o inimigo veio, por 7 caminhos nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, fortalezas sendo quebradas agora. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Te agradecemos, Jesus. Eu ouço cadeias sendo quebradas, fortalezas sendo quebradas agora na autoridade do nome de Jesus. Um caminho aberto pelas águas. Nós agora, Senhor, na autoridade do Teu nome, nós repreendemos todos os sofismas. Nós te pedimos agora, Senhor, quebra todo pensamento contrário, quebra todo pensamento de morte agora na autoridade do nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor, nós cremos. Tudo é possível aquele que crê, e nós cremos, Senhor, e nós declaramos fortalezas destruídas agora no nome do Senhor Jesus. Você é livre. Não vale nenhum encantamento sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu não poderia deixar de dar 2 oportunidades. Talvez você chegou nesse culto, você nunca teve a chance de aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador, e você quer sair daqui dessa noite com uma aliança com o Senhor. Então, sem nenhum constrangimento, eu queria te conhecer. Levante a sua mão direita. Ou talvez você já tinha aceitado o Senhor Jesus, mas você estava afastado dos caminhos. Você fez coisas que desagradou o Senhor, mas nessa noite você quer voltar a sua aliança com o Senhor Jesus. Você quer voltar para os caminhos do Senhor. Não perca essa oportunidade. Levante a sua mão direita. Se você é essa pessoa, se você quer voltar para a casa de Deus, se você quer reconhecer Ele como seu único, suficiente Salvador, se você é essa pessoa, não se detenha no seu lugar. Levante a sua mão direita sem nenhum constrangimento. Nós queremos ver você, nós queremos orar por você. Se não há ninguém, amém. Amém, em nome de Jesus.
Mas não deixe de vir, não deixe de escutar a palavra do Senhor Jesus. Ele é contigo, a bênção do Senhor Jesus está estabelecida sobre a sua vida, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda o nome poderoso do Senhor Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Glória a Deus, nós somos gratos, Jesus, pela tua palavra. Oh, aleluia. Pai, nós te damos graça por esse culto, Senhor. Nos leve em paz para as nossas casas. Nos dá uma semana, uma continuação de semana debaixo da tua graça. Eu declaro favor, eu declaro milagre. Eu declaro Espírito Santo de Deus, uma semana abençoada, uma continuação de semana abençoada, Pai. Pai, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos por cada pessoa que chegou aqui. E nós já oramos pela próxima quarta, Senhor. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, mais uma quarta avivada debaixo da tua presença, Senhor, nós vamos viver, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, por esse culto, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vá com Deus, Deus abençoe você, a sua casa. Você de casa, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E lembre-se, sobre você não vale nenhum encantamento, em nome de Jesus. Você é livre, em nome de Jesus. Fica com Deus, te esperamos na nossa próxima programação online. Até mais. Faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já dei o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.